Abram suas Bíblias em Atos 10. Dos versículos 24 a 48. Peço aos irmãos paciência essa noite, porque essa é uma passagem longa, mas eu pretendo fazer uma exposição curta, né? Na medida então em que nós formos lendo, eu pretendo fazer uma leitura inicial apresentando o texto, mas nós vamos fazer um pouco diferente essa noite. Vamos explicando, trazendo os contextos de cada parte da perícope. Mas vamos ler o texto, então, a partir do versículo 24 ao 48. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava com eles, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: "Levanta-te, porque eu também sou apenas um homem." Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: "Vocês bem sabem que um judeu está proibido de se ajuntar a um gentio ou de entrar na casa dele, mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar?" Cornélio o respondeu: "Faz hoje 4 dias que, ao menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa e de repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado Pedro, e ele hospedará na casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você." Então Pedro começou a falar e ele disse: "Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. Por meio de Jesus Cristo, esse é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles mataram, pendurando no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no 3º dia e concedeu que fosse manifesto. E não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isso é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, Jesus nos mandou pregar o povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome
todo que nele crê recebe remissão dos pecados. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre eles e que ouviram essa mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviram falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar água e impedir que sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez. Pedimos, Pai, conduz nossos corações. Que a Tua palavra, Pai, como um farol, trate os nossos corações para que a Tua palavra, Senhor, não seja escarnecida. Ajuda-me, Senhor, ajuda o Teu povo, é o que eu peço humildemente, em nome de Jesus. Amém. Bom, podem sentar. A jornada até aqui tem sido gloriosa. Não sei se em um outro momento você havia se atentado com a riqueza de detalhes dos quais nós temos feito essa exposição, não apenas da carta, que historicamente é chamada de Carta dos Atos dos Apóstolos, mas que mais adequadamente deveria ser considerado a Carta dos Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. E mais uma vez, essa constatação é inevitável. Porque o que nós vemos aqui, acima de tudo, não são ações desconectadas ou aleatórias, mas o que nós temos aqui é um claro relato do exercício da soberania de Deus, né? Do quanto Deus, desde que nós começamos a ler o livro de Atos, é muito fácil perceber que a condução de Deus em relação aos fatos. Nada está aqui por uma questão aleatória. O registro de Lucas é intencional. Dar as devidas ênfases não é um exagero de Lucas. E tudo que está registrado nesse livro pode ser compreendido exatamente como nós lemos, sem a necessidade de acréscimos e sem considerar nenhuma informação adicional. Nós temos, de fato, um documento que registra a história da igreja, que documenta o exato momento onde ela começa e de todos os aspectos que definem o desenvolvimento da história, de tal maneira que do livro de Atos nós podemos, sim, nos utilizar para entender a identidade da igreja, para compreender seu papel no mundo, para compreender, sobretudo, que a Bíblia é, acima de tudo, um livro que narra a história da relação entre ele e o seu povo. E nós temos aqui, então, nesse relato, no capítulo 10, como já tem sido tratado nas últimas semanas, um momento onde tudo aquilo que foi dito aos patriarcas, desde o começo, de maneira mais específica ao patriarca Abraão, está aqui se cumprindo de maneira cabal. Lá em Gênesis 22, é dito o seguinte ao patriarca Abraão: em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então essa bênção, que não estava limitada desde o começo aos judeus, agora se cumpre por meio da pregação do Evangelho. E era justamente sobre isso que, de fato, tratava Deus para com Abraão. Então, muitas vezes, a gente descuidadamente vai lendo as Escrituras e acredita que as coisas, em algum momento, podem estar acontecendo aleatoriamente. Então, para ajudar a sua interpretação, entenda, tudo na Escritura é uma questão de continuidade dos fatos.
Amém? E nós estamos aqui diante desse fato, nesse capítulo 10, onde nós temos o paralelo entre dois homens. Pedro, um homem extremamente, digamos, legalista, engolido pelo formalismo judeu, né? Tendo essa sua perspectiva tão limitada, tratada de uma maneira tão surpreendente como o fato que nós constatamos na última pregação, onde o pastor Rodrigo nos trouxe o fato onde Pedro é surpreendido com uma visão onde uma espécie de lençol cobria alguns animais que estavam proibidos para o consumo, considerando a lei dietética dos judeus. E de imediato, Pedro tem alguma dificuldade para entender aquilo, mas uma coisa é certa, a partir dali, desde um pouco antes, né, quando ele está ali, após a ressurreição de Dorcas, ele vai à casa do curtidor. Lembram-se? A casa do curtidor é a casa de um homem que tem uma profissão tida como imunda. É como se aquele ato, aquela permanência na casa de Simão, xará de Pedro, iniciava, né, o fato de que aquele legalismo de Pedro não poderia ser um empecilho para a pregação do Evangelho. De que, de fato, aquilo que Deus havia purificado não poderia continuar sendo alvo de uma visão religiosa tão absolutamente limitada a qual Pedro estava limitado. Nós tratamos isso outra vez. Embora Paulo seja o apóstolo dos gentios, o que nós entendemos é que Pedro abre a porta, né? Ele que sofre o primeiro impacto, né? Pelo menos segundo o registro bíblico, levando esse supapo da graça, onde ele agora se vê constrangido a ter que atender a uma ordenança de Deus para receber, para dar atenção a um gentio. E de uma maneira muito especial, um romano. Então a relação entre Israel e os romanos era uma relação muito complexa. Esse povo estava sendo dominado. Então Pedro, em alguns momentos, vai manifestar sua dificuldade com os romanos, sua resistência ao chamamento de outros homens ao contexto do Evangelho. Mas de maneira mais específica, o que nós temos aqui é Pedro sendo, de fato, quebrado em seus argumentos religiosos, em suas convicções. Por outro lado, nós temos Cornélio, um homem que não é necessariamente um prosélito. Um prosélito não é apenas alguém que mantém simpatia pelo judaísmo, ok? Ele é mais do que isso. Ele se deu ao rito da circuncisão, ele pratica as dietas, né, como nós bem vimos aqui. Os judeus tinham uma dieta que hoje é chamada de kosher, né, onde o animal para o consumo é tratado de uma maneira específica, porque tem que se evitar o sofrimento do animal, não se pode comer a carne com sangue, tudo isso seguindo recomendações desde lá da antiga Israel. E isso é praticado, né? A dieta kosher, ela é comum hoje entre os judeus ortodoxos, e ela tenta seguir esse padrão. Embora nós saibamos que o judaísmo é uma religião morta, né? Uma religião incompleta, já que eles hoje não podem sacrificar porque não há um lugar de culto para eles. Então, como nós já falamos aqui algumas vezes, a relação que eles tinham com o templo é o que determinava, então, o seu culto. E como não há templo, tudo que se pode pensar sobre o judaísmo está incompleto. Mas, enfim, vamos então partir para a nossa exposição. Então, é importante que você tenha em mente esse paralelo traçado entre essas duas categorias de homem, né? Um homem extremamente limitado pelo legalismo e um outro que tinha uma prática, mas o que fica claro é que, apesar disso ter
sido favorável a Cornélio não era o suficiente. Então é importante que a gente entenda, como o pastor Henrique nos trouxe a princípio, nenhum homem merece qualquer mérito ou qualquer crédito diante de Deus em função do que ele acredita poder fazer. O cristianismo não é sobre o que nós podemos fazer. Relegere, a suntuosidade do culto, aquilo que o homem acredita poder fazer e poder apresentar a Deus, no intuito de dizer a Deus, olha a grandeza do que eu fiz. Estupidez, ignorância, lixo, porcaria, satanismo, idolatria. Não tem nada a ver com o que a Bíblia fala sobre religare. Ok? Religare aquilo que Deus fez pelo homem. Tudo o que nós podemos chamar de religião verdadeira não está baseado naquilo que nós podemos fazer. Embora Deus, considerando que a prática daquele Cornélio não estava limitada ao verniz religioso que os judeus tentavam apresentar. Nós precisamos lembrar que os judeus, nesse contexto, já tinham uma religião da qual perdia completamente sua efetividade. Desde o livro de Malaquias, Deus rompeu a relação com esse povo. E o que nós vamos ter depois são 400 anos de silêncio profético. E não é à toa. A instituição do templo está quebrada, está corrompida. A voz que clama no deserto não é a voz de Deus, não é a voz de João Batista, é a voz de Deus. Não há mais uma relação entre aquele povo e Deus no templo. Por 400 anos, Deus está com relações rompidas com aquele povo. E o meio pelo qual agora esse povo pode se voltar a Deus é por meio do batismo de arrependimento. Se vocês entendam que aqueles que foram batizados por João Batista não fizeram um rebatismo, ok? Eles não foram rebatizados por Jesus. Porque aquele batismo que João inicia é o batismo que Jesus dá continuidade. João prepara o caminho para Jesus, deixando claro que aquela relação meramente legalista, na carne, em função do rito, não satisfazia mais, já tinha cumprido, aliás, o seu papel. Mas o que Deus está olhando para Cornélio é que a sua piedade aponta para Cristo. Um tipo de generosidade, que questões chegam diante de Deus para que o olhar de Deus se dê sobre Cornélio, para que então Deus envie um anjo e diga para Cornélio procurar Pedro. A generosidade daquele homem chega até Deus. Entendo, isso aqui não é sobre teologia da prosperidade, amém? Mas desde o começo nós temos visto, lá em Barnabé, Estevão, Filipe, né, apesar de Pedro já ter sido citado, a piedade desses homens vão estabelecendo para nós o que é o padrão de um homem de Deus. E nós temos mais uma vez aqui esse Cornélio, não convertido ainda, mas constrangido com o pouco conhecimento que ele tinha do Deus que se revelara por meio dos judeus. E importante nós ainda mencionarmos o propósito do povo de Deus, que tem sua origem a partir de Abraão, é de construir, é de estabelecer uma cultura onde o culto que esse povo manifesta, onde a cultura que há de se consolidar por conta desse culto, revelasse Deus às outras nações. Mas o que vai acontecendo com o povo de Israel? Digamos assim, um sionismo precoce. Eles vão se fechando, né, tratando a questão da sua etnia de maneira exclusivista, e vão se esquecendo que o propósito é que as nações conhecessem a Deus por meio daquele povo. Paulo vai corrigir isso lá em Romanos 4. Vocês estão pensando que a história de vocês começa com Moisés, mas a história de vocês, a graça, não é uma novidade. A graça ela está em toda a Escritura, ela vai se tornar amplamente, absolutamente clara a partir de Jesus. Mas a Bíblia, a lei,
São manifestações da graça. A instrução de Deus é um instrumento da graça de Deus, onde a lei não pode ser interpretada por nós como se ela fosse apenas um documento de peso condenatório e jurídico. Não, ela é a instrução. A palavra Torá significa instrução. Instrução de que maneira? Instrução de um pai amoroso aos seus filhos. Mas o povo de Israel se apega à lei apenas como uma característica de ordem étnica, ou para argumentar de maneira legalista seus privilégios espirituais. Nós não podemos negar que houve uma relação de fato entre Deus e esse povo, onde características específicas foram dadas a esse povo para distinguir esse povo dos outros povos. Mas isso não deu a esse povo, como acreditam certas confissões, certas tradições evangelicais, de que os judeus podem ser salvos apenas por serem judeus. Mas Pedro era esse homem, que até antes daquele momento, em que aquele lençol com aqueles animais diante dele, de alguma maneira essa ainda era a fé de Pedro. E é muito bom saber que o próprio Espírito Santo, que o próprio Deus se encarregou de tirar Pedro desse engano. O que não deve sugerir a nós, reformados, de que, de alguma maneira, isso esteja sugerindo que o Evangelho vai, de fato, convencer a todo homem de que ele será salvo. Ok? Então, não se quer sugerir com isso um universalismo. O que isso quer dizer é que aquilo que eu, como pastor, como cristão, não posso considerar que o Evangelho não possa ser pregado a outra pessoa, mesmo quando ela não é cristã. O Evangelho tem que ser pregado a todos. E Deus, o Espírito Santo, o sacrifício de Jesus, é todo esse contexto da obra, do plano salvífico de Deus que há de se encarregar de salvar os homens. E não a habilidade do pregador. E não, em algum momento, nós podemos acreditar que, por exemplo, aconselhando uma pessoa, inclusive, essa semana, o conflito dessa pessoa é o seguinte: uma pessoa no contexto pentecostal disse a ela o seguinte: você tem que orar mais por essa pessoa, porque se você não orar mais por essa pessoa vai se perder. Eu diria que você deve orar infinitamente mais, mas ninguém será salvo como se pudesse imputar a você a responsabilidade dela ser salva por conta da sua oração. Esse poder não se atribui a nenhum ser humano. A salvação é pela graça? Sola gratia, igreja. Sola gratia, igreja. Repita comigo, sola gratia. É pela graça. Sola fide, igreja. Sola fide, igreja. Não, igreja, isso é o seu grito. Sola fide, igreja. Solos Cristo, igreja. Soli Deo glória, igreja. Amém. Essa é uma igreja reformada. Não é pela habilidade do pregador, não é pelas nossas orações, não é pela sua fé, é pela obra do Espírito Santo. Eu diria que você tem que ter fé, eu diria que você tem que orar, mas não se atribui nem a mim nem a você qualquer coisa no ambiente da salvação. Essa é uma obra exclusiva do plano salvífico de Deus. E eu digo isso, meus irmãos, com muito temor, porque hoje eu tenho uma filha que não está na igreja. Meu coração treme. Eu choro com a minha esposa. Eu tenho um pai que não é convertido. Tenho irmãos que não são convertidos. Mas isso não significa que pelo desejo que eu tenho que eles sejam salvos, que eu possa tentar transformar o Evangelho em algo mais palatável, considerando o meu dilema. Amém? Então, deixo a você o seguinte desafio. Confie, porque quem tem a chave do coração dessas pessoas não é você. Quem tem a chave do coração dessas pessoas é Deus. E Ele há de se encarregar, se esse for o seu plano, de salvar essas pessoas. Ore por essas pessoas. Chore por essas pessoas. Ame essas pessoas.
mas você não morreu na cruz por nenhuma delas. Amém? Isso posto, então vamos aqui começar a partir do versículo 24 ao 27, dando início à nossa exposição. Então, como nós já dizemos, Pedro está em Cesareia e aguarda então o seu encontro com Cornélio, centurião romano. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por ele, tendo reunido seus parentes e com os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao encontro e, prostrando-se aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, porque eu sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou e encontrou muitos ali reunidos. Então, o que nós vemos aqui é Pedro, então, respondendo a aquele ambiente onde, então, após aquele conflito, porque para nós, talvez, não tenha um significado tão contundente quanto havia para Pedro. Pedro é um judeu, ok? Pedro é ainda um recém-convertido, ok? Ele andou com Jesus por 3 anos, mas esse Pedro ainda se considera um judeu legítimo. Todos aqueles aspectos a qual o culto judeu impunha limitações dietéticas, limitações no culto, rituais dos mais diversos. Então Pedro está sob um contexto cultural e religioso que nós conhecemos. Não sei se vocês sabem disso, mas o prosélito, ele não poderia adorar no templo no mesmo lugar que o judeu étnico, ok? Havia uma parede que separava a ambos. Então vamos pensar como foi para esse Pedro, agora, ter que ir à casa de um romano, de um pagão. Como nós vimos na exposição anterior com o pastor Rodrigo, ele chama com ele 2 testemunhas, porque ele sabe que haverão consequências por ele ser visto na companhia de gentios. Então ele quer deixar claro que de fato ele o fez, mas também o que ele foi fazer lá. Enfim. Então, nós vemos aqui Pedro ainda dizendo: então nos respondendo aquela revelação que Deus o dera, de que ele não considerasse imundo o que Deus purificou. O que é importante aqui? Nós considerarmos, antes de tudo, que a santidade é uma qualidade original. E Pedro ainda estava entendendo isso. Isso não é em função do rito, ok? Embora, uma coisa que deve ficar clara, para o judeu, a palavra santidade, a Igreja Católica deturpou significativamente o sentido da palavra santidade, ok? Como é que nós entendemos? Eu já falei isso, é constrangedor eu estar aconselhando uma pessoa e falar: você é santo. Ela fala: não, pastor, eu não sou santo. Não, se você é crente, você é santo. Se você é crente, você é separado. Você não é perfeito, você é separado. Você é separado para viver uma vida com um fim específico, a glória de Deus. A palavra santo no hebraico significa cortado. Cortado por quê? Porque você é cortado e separado. Separado para quê? Para um fim específico. Mas também nesse sentido de ser separado do convívio com outros povos, do convívio com outras gentes. É daí onde vem o termo gentio. As gentes, as nações. Embora o processo que nós estamos vendo aqui já tinha sido dado início. Filipe, lá com
o etíope, o eunuco etíope, lá em Atos 8, do 26 ao 39, esse processo já estava claro, onde inconversos, onde incircuncisos, né? Eu diria que tanto Cornélio quanto esse etíope estavam na mesma condição. Esse homem está lá lendo o livro de Isaías, o que é mais surpreendente, inclusive. Não se sabe ao certo como esse homem etíope teve acesso, né? Já que a religião judaica é uma religião, até hoje, de fato exclusivista. Nesse contexto, ainda mais. Mas, de fato, esse processo já havia sido inaugurado. E agora nós estamos aqui, não só com esse etíope, mas com esse Cornélio, centurião, um oficial do exército romano, que liderava uma companhia de mais ou menos 100 homens, que se chamava Centúria. E esse homem é descrito como um homem temente a Deus. Esse homem não era um homem convertido. Esse homem não era um prosélito, como eu acabei de explicar. Mas, surpreendentemente, a piedade desse homem, embora ele não fosse um homem convertido, ele era um homem constrangido pelo pouco que ele tinha acesso, pelo pouco que ele tinha conhecido. Nós não vamos conseguir entender o porquê esse homem tinha, talvez, uma religiosidade ainda que não abraçava a totalidade do judaísmo. Mas uma coisa é certa, aquele homem tinha acolhido algumas práticas, como, por exemplo, dar esmolas, orar 3 vezes ao dia. Então, uma das orações que ele faz quando o anjo chega a ele às 3 horas da tarde, é porque ele está cumprindo um rito comum aos judeus. Porém, quando ele chega diante de Pedro, esse homem é denunciado. Como o pastor Rodrigo trouxe da última vez, esses homens, eles adoravam a Mercúrio, que é a representação de Zeus no panteão grego. Os deuses da Grécia são só mudados de nome na religião romana. Então, é sempre a mesma, né? O paganismo é sempre uma repetição do que a gente pode chamar de enoteísmo, né? Você tem uma entidade maior, onde entidades menores são caminho para você, são intermediadores entre essa divindade maior. Mas é só um nome, digamos assim, mais... uma nomenclatura que precede o que mais tarde nós vamos ver no catolicismo romano. Uma outra questão é que, muitas vezes, a própria igreja romana quer usar desse aspecto para tentar determinar o fato de que Pedro é o primeiro papa. Né? Essa devoção precoce de um gentio diante de Pedro. Então, muitas vezes a igreja romana quer usar desse argumento para justificar o suposto papado de Pedro. Então, que fique claro, Pedro nunca foi papa. Amém? Muito pelo contrário, o que nós vemos aqui diante de Pedro, é justamente ele deixar claro que ele é apenas um homem. E se nós lembrarmos, Pedro, desde o seu primeiro milagre, o que ele quer deixar claro? Ele não é um rachidim, ele não é um daqueles homens piedosos, tidos como curandeiros no contexto hebraico, no contexto judeu. Ali, entre o período dos macabeus, os rachidins, inclusive, precedem os fariseus. E ele quer deixar claro que a obra que ele faz não é em função da sua piedade, não é em função de algum poder que possa ser atribuído a ele. Que tudo que Pedro faz é uma obra de Cristo, para glorificar o nome de Cristo, para engrandecer o nome de Cristo. Pedro foge constantemente, né, desse lugar, e ele deixa isso claro mais uma vez. E como eu disse, nós temos sempre o paralelo de 2 homens aqui. Um homem que, mediante o seu encontro com Cristo, sabe exatamente o seu lugar, e um homem que, apesar de suas obras serem observadas por Deus, ele ainda continua confuso acerca do que é um caminho legítimo até Deus, adorando homens.
Lembrando que esse soldado, esse centurião, líder da centúria, de uma comitiva de 100 soldados, esse costume de adorar homens vem do contexto onde a religião civil se apresenta como uma característica da religiosidade romana, onde os césares, homens comedores de arroz com feijão, se apresentam como deuses e, consequentemente, seus súditos o têm como uma divindade. Então esse homem acaba sendo denunciado, apesar de sua esmola, apesar de sua oração, esse homem ainda não é um homem convertido. Esse é apenas um homem religioso. Esse é um homem ainda na medida do relegere. Amém? Então ele atribui ainda a si o que ele pode apresentar diante da divindade. Mas de alguma maneira, Deus, não pela obra de Cornélio, mas em função do seu plano eletivo. Então, o que está acontecendo aqui não é Deus legitimando a obra de Cornélio. É como se nós olhássemos para Noé. Então, Deus viu graça em Noé. Noé era bem sem graça. Não era um pecador igual eu e você. Mas o que Deus vê em Noé é a própria graça que Deus derramou sobre ele. Porque só Deus capacita os homens a serem homens obedientes. O homem por si mesmo não pode obedecer a Deus. O homem por si mesmo não pode se arrepender. O homem por si mesmo não pode apresentar nenhum mérito diante de Deus. A graça que Deus vê em Noé, a graça que Deus vê em Abraão, um pagão como esse Cornélio, é a própria graça que Ele, na sua misericórdia, derrama sobre homens pecadores. Porque a nossa obra, a nossa justiça, sempre foi e sempre será trapo de imundície. A nossa obra, como algo que eu, independentemente, possa apresentar a Deus, só provoca a ira de Deus. Deus não tem o menor interesse em uma obra que não seja o puro retrato daquilo que Deus, por meio do seu Santo Espírito, opera no coração dos homens. A única obra que interessa a Deus é o reflexo disso. Aquilo que você pode apresentar a Deus por conta da sua capacidade, por conta dos seus dons, é lixo, é estupidez, é ignorância, é tentar roubar de Deus a sua glória. E esse Cornélio ainda é esse homem. Ainda é esse homem, do qual Deus se depara com o reflexo daquilo que ele, em função do seu amor eletivo, manifesta a partir desse ponto tão significativo da história da igreja e da revelação de Deus em relação ao seu plano salvífico. Então vamos aqui do 28 ao 33. Tudo bem aí? Vocês estão entendendo o fluxo da exposição? Como eu já li, então agora eu só estou contextualizando e expondo. Pedro, então, aqui dos versículos 28 a 33, ele reconhece, né, que aquilo que a lei judaica apresentava sobre a crise que seria um judeu se associar a um gentio, eu falei um pouco anteriormente, né, do transtorno que isso poderia ser para um homem tão conectado à sua cultura, tão conectado à sua religião, né? Nós aqui podemos até acreditar que não é um problema, mas nós acreditamos que é um problema porque nós não somos judeus. Mas para esse Pedro, esse era um sério problema. Só um minutinho aqui, gente.
Vamos aí então aos versículos 28 a 33. Tudo bem? Todo mundo atento aí? Vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele, mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez, chamado sem vacilar, e agora pergunto, por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu, faz 4 dias que mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa e de repente se apresentou diante de mim um homem vestido de roupas resplandecentes que disse, Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado Pedro, e ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Que fique claro que Pedro já está há algum tempo na casa do curtidor. Como eu falei anteriormente, estar na casa do curtidor já seria absurdo, porque o judaísmo tem como imundo qualquer relação com um corpo de um defunto. Tocar no defunto, ainda que fosse um animal, tornava a pessoa imunda. E um curtidor, então, ainda que judeu, era praticante, então, de uma profissão vergonhosa. Mas Pedro, é como se Pedro recebesse, digamos assim, vamos tratar primeiro aqui, vamos te dar aqui um choque primeiro, para depois você receber o outro. Primeiro você fica na casa do curtidor, depois você vai na casa do gentio. Mas enfim. Então, o que nós temos aqui é o exato momento do rompimento de Pedro com a ideia da pureza dos judeus e da impureza dos gentios. Se nós bem lembrarmos, em Romanos 3, o apóstolo Paulo deixa claro. Estão lá os romanos afirmando uma coisa. Os judeus não deram atenção ao Messias. Os judeus argumentando, não, nós somos aqueles que trouxemos o Messias. Foi por meio de Abraão que Deus trouxe o Messias. E o que é que Paulo vai falar? Vocês são judeus, e daí? E daí? Você é reformado, e daí? Então não é o pedigree, ok? Que nos salva. E Pedro está justamente aqui rompendo com esse dilema. E cumprindo cabalmente a promessa feita a Abraão. Então, os gentios considerados imorais e impuros, sem todas aquelas restrições dietéticas, agora perderam completamente o pretenso status que eles carregavam. O que nós temos aqui é o fim do cerimonial religioso, ou seja, às vezes as pessoas entram em um dilema, quando a gente fala, nós não estamos mais sob a lei. Entenda, você ainda deve obedecer os 10 mandamentos. Não lembro agora, acho que foi quando a gente voltou do ápice do Covid, eu fiz durante 1 ano, acho, 1 ano não, menos tempo, 6 meses, todos os domingos eu trazia um aspecto da lei no momento de contrição. Acho que está na hora de fazer isso de novo. Então, inclusive, pense um pouco sobre a sua relação com isso, porque nós estamos livres da lei cerimonial, mas não dos 10 mandamentos. Então, vou voltar a repetir, o domingo é o dia santo do Senhor. Sabate não significa sábado, sabate significa dia do descanso.
O assunto não é esse, mas fica a deixa, fica a dica. Se você tem que obedecer os outros 9, você tem que obedecer esse também. Mas enfim, Pedro, então, está aqui rompendo. Né? Ele ainda vai ter muito problema com isso. A gente sabe que lá na frente, Paulo vai dar uma voadora nele. Ou você é um cara íntegro. O que significa integridade? Independente do papel que eu exerço, eu sou o pastor Marcelo. Eu não deixo de ser o pastor Marcelo quando eu estou na minha casa, porque lá eu sou pastor da minha esposa. Ser o pastor Marcelo. Então, eu não concordo com o que muitos pastores dizem aí. Você está pastor, você não é ser, você não. Quando eu estiver diante de Deus, eu vou ser cobrado como pastor, morto, desencarnado. Eu falar assim: e aí, Marcelo, e a igreja que eu te dei? Pra você cuidar. Eu vou ser cobrado pela minha responsabilidade, pela minha vocação de pastor. Então, eu não posso acreditar que eu estou pastor, se chegar lá, eu vou ser cobrado pelo papel, pela minha função e pela minha vocação. E lembrem-se, homens, vocês serão cobrados como maridos sobre o pastorado de suas casas. Queira Deus que vocês saibam o que responder diante de Deus nesse momento. Mas nós como pastores, temos uma função a qual está atribuída a Pedro. Ele é o líder da igreja nesse momento. Porém, ainda será duro para Pedro se ver livre de toda essa demanda, né, de todo esse peso religioso que o judaísmo impõe. Mas Pedro atentamente se empenha em seguir a orientação dada em visão e está lá prontamente pregando o evangelho a Cornélio e sua família. Então aqui, meus irmãos, acabou a distinção entre a pureza dos judeus e a suposta imundície dos gentios. Então, um cuidado que nós devemos aqui. Isso aqui não deve sugerir universalismo. Isso aqui não deve sugerir que um crente casa com descrente. Isso aqui não quer dizer que seu melhor amigo, seu conselheiro, é uma pessoa mundana. Isso aqui não quer dizer que seu melhor amigo vai ser um descrente. Isso aqui não quer dizer que nós estamos agora com as portas abertas, recebendo uma ameaça no meio das nossas famílias ou no meio da nossa igreja. Ok? Nós nos relacionamos com as pessoas que não são cristãs, mas cientes de que elas não são cristãs. O que nós devemos a essa pessoa? A pregação do evangelho. Nunca com a pretensão de que você é responsável pela conversão dela, mas você é responsável pela pregação. Ok? Você é responsável única e exclusivamente pela pregação. Então você deve se esmeirar. Então a gente vê, às vezes, a crise que eu citei anteriormente, né? É uma crise frequente da parte de alguns cristãos que estão no contexto reformado ainda. Pastor, mas é a salvação de tal pessoa. Você está mesmo preocupado com a salvação dessa pessoa? Vou fazer uma pergunta. Para quantas pessoas você pregou esse ano? Não, meu irmão. Você dizer que está preocupado não quer dizer nada. Ou você quer que eu vá lá pregar para a pessoa? Esse B.O. é seu. Essa responsabilidade é sua. A missão não foi dada aos pastores apenas. Essa missão é dada a cada um. Eu quero deixar um aviso: o evangelho não é sobre o seu dilema. O dilema que você carrega é o dilema de Cornélio. Um homem gentil, que acreditava que as suas boas obras eram o suficiente para que ele tivesse uma religião. Deixa eu te dizer, a religião de Cornélio era ineficaz e insuficiente. Ele precisou se converter. E ele se tornou um discípulo e se tornou um pregador do evangelho. A marca de um discípulo de Jesus não é a relação confortável que ele tem com o rito dominical. Isso é parte. Você recebe
uma medida de conhecimento, de graça, para que ao viver a sua vida, indo, pregando o Evangelho. Então veja as pessoas muito, preocupadas com a salvação das pessoas. Mas isso não me parece coerente se você não prega para ninguém. Isso não me parece coerente quando a sua rede social só fala de você. Isso não me parece coerente quando a internet parece, digamos assim, um álbum de família. Mas nunca é nada sobre a pregação do Evangelho. Nunca é um testemunho, uma confrontação com o ambiente cultural. Nunca é sobre o que a igreja promove. Nunca é sobre o alcance que se deve a cada um de nós, como esses que estão sobre as demandas que estava Pedro. A nossa rede social não deveria ser sobre nós. Deveria ser sobre o que a igreja promove. Deveria ser sobre a pregação do Evangelho. Mas parece que não. Parece que é sobre mim. É sobre o meu dilema. É sobre o meu casamento. É sobre a criação dos meus filhos. Não. O Evangelho tem muito a lhe oferecer em relação a isso. Mas o primordial é que a sua família, a sua vida, o seu dilema resolvido, conste como um testemunho de que Deus é verdadeiro. E não para satisfazer suas expectativas pessoais, tentando transformar a sua vida num paraíso pessoal. O Evangelho não é sobre isso. O Evangelho não cobre a nossa mediocridade. O Evangelho é sobre Jesus Cristo, morto e ressurreto. É sobre isso o Evangelho. E é sobre isso que Pedro... Ou você acha que Pedro não tinha... Fala da sogra dele, não fala nada sobre a esposa. Talvez ele fosse viúvo, alguns comentaristas tratam. Mas ele tinha uma vida, ele tinha dilemas. Mas esses homens, independente dos seus dilemas, cumpriram cabalmente sua missão. Por isso você está sentado aí hoje. Por isso você pode falar, eu sou salvo. Não porque esses homens te salvaram, mas porque eles pregaram a um Cornélio gentil. E nós somos a igreja gentílica. Nós somos resultado daquilo que é dado a ignição a partir de Cornélio. Talvez sem Cornélio nós não estaríamos aqui. Mas nós olhamos para isso e não nos identificamos. Então, uma coisa que eu queria dizer a você, assim como Cornélio precisou se arrepender da sua religião, você precisa se arrepender da sua, se ela não é sobre a pregação do Evangelho, se ela não é sobre dar continuidade àquilo que ele gratuitamente recebeu da boca de Pedro, das mãos de Pedro. Então, acabada essa distinção, então a família de Cornélio também recebe essa pregação. Então vamos ler aí dos versículos 34 ao 43. Então Pedro começou a falar e ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo é aceitável. Eu quero corrigir isso aqui. Logo a partir daqui. Isso não deve sugerir que Deus está salvando as pessoas porque elas fazem coisas boas. A coisa boa que a pessoa faz sem Deus é uma ofensa a Ele. Hoje a gente estava lembrando disso, né? Tem uma pessoa que saiu da igreja porque eu falei assim, que a Angelina Jolie, adotando crianças africanas, vai para o inferno do mesmo jeito. Todo mundo sabe quem é a Angelina Jolie? Uma atriz muito bonita, e ela tem lá algumas crianças que ela adotou. Então, vou falar uma coisa para você. Ninguém que faz isso está ganhando qualquer crédito diante de Deus. Essas pessoas podem até estar sendo usadas por Deus, mas elas vão para o inferno do mesmo jeito. Assim como Ciro foi para o inferno, porque mandou o povo de volta para Jerusalém. Assim como Artaxerxes foi para o inferno, mandando Neemias e Esdras reconstruírem o templo e o muro. Do mesmo jeito vão para o inferno. Deus é soberano. Não há nada fora do seu controle. Essas crianças podem sim ter sido abençoadas,
pela Angelina Jolie, mas a condenação dela está definida, mesmo ela achando que o bem que ela faz, e ela é ateísta. Então, vamos lembrar, o cúmulo do absurdo. O bem que eu faço, sou eu, um ser humano prostituto, imoral, e eu acho que estou fazendo bem. Vamos pensar no contexto. Eu, um ser caído, chegar para Deus assim: Deus, se eu fosse você, mulheres não seriam estupradas. Quem é que estrupa mulheres? É Deus? É Deus que estrupa mulheres? Não, não é Deus. Então não há o que o homem possa argumentar diante de Deus. A maldade do homem é exclusividade do seu coração corrupto, do seu coração rebelado contra Deus. E esse coração de pedra, não se tornando um coração de carne, não poderá herdar o reino dos céus. Só um homem alvo da obra salvífica de Cristo é salvo, independente de qualquer coisa que ele possa ter feito. E de qualquer coisa que ele possa ter feito, foi ainda uma obra de Deus e não dele. Então, sem essa de universalismo, os homens não são salvos pelas suas obras. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galileia, por meio do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com espírito e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porquanto Deus estava com ele, e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém. E depois eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifestado, não ao povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, e depois que ressurgiu entre os mortos, Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, tudo que nele crê, recebe remissão dos pecados. Então nós vemos aqui, nos versículos 34 a 43, a compreensão que Pedro tem, que Deus não faz acepção de pessoas. O que significa Deus não fazer acepção de pessoas? Não é que Deus não escolhe pessoas, é que ele escolhe pessoas de todas as nações. É de que o critério pelo qual escolhe pessoas não está limitado à cor da pele, à condição social. Ok? Esse é um critério exclusivo do amor eletivo de Deus, do qual o critério não está baseado nas nossas obras, nem do que nós podemos apresentar a Ele, mas segundo o seu amor eletivo. Então, o que nós temos aqui é Pedro deixando claro o testemunho, a história que alcançou as nossas vidas, que mudou o nosso destino e que mudou o destino de Cornélio e sua família com aquilo que nós chamamos de querigma, o cerne da mensagem do Evangelho, que é apresentar a obra de Cristo e a obra redentiva de Deus por meio de seu Filho. Uma coisa interessante nós pensarmos, o quanto a propaganda do Evangelho é uma antipropaganda. Vamos pensar que se você quisesse que todo mundo soubesse de uma história, soubesse de alguma coisa que você fez muito importante, o que você faria? Você colocaria na internet, olha só que legal que eu fiz. E você queria que o máximo de pessoas soubessem, não é mesmo? Olha aí que interessante que eu fiz. Mas o que acontece aqui é justamente o contrário. O que Pedro está dizendo é que
aqueles fatos que se deram após a ressurreição de Jesus, do qual ele ainda se manifestou por 40 dias, já glorificado, aqueles relatos, inclusive a sua assunção, ficou limitado a um pequeno grupo de pessoas. Mas o mais surpreendente é que aquilo que alcança as pessoas não é uma foto, não é uma postagem no Instagram, é a pregação do Evangelho. Esse é o propósito de Deus, entendam, meus irmãos. Enquanto nós acreditarmos que o Evangelho é sobre outra coisa, enquanto nós limitarmos o Evangelho, a um plano seguro para a minha família, é ridículo, é abominável, é idolatria. A única coisa que você precisa aprender acerca disso é, enquanto eu cuido da missão que Deus me deu, Ele cuida de mim. Ele me habilita, Ele me capacita, Ele me faz um marido melhor, Ele me faz um marido melhor para que eu tenha um testemunho a apresentar, para que isso valide a pregação do Evangelho. Ele me faz um pai melhor para que a minha pregação seja validada pelo meu testemunho. Mas as pessoas, elas vivem numa crise ridícula, absurda, vergonhosa. Deus, me dá o marido perfeito, me dá o casamento perfeito, me dá o filho perfeito. E essas pessoas não conhecerão Jesus Cristo como Ele é e nem do que Ele é capaz de fazer em nossas vidas, enquanto o meu dilema for o centro. O Evangelho é sobre isso, o livro de Atos é sobre isso, o milagre que é o centro do Evangelho no livro de Atos é homens e mulheres com um anti-marketing, com uma anti-propaganda, ouviram e creram, e por isso nós estamos aqui. Esse é o milagre, é o maior milagre. Esses caras se esconderam, se esgueiravam, porque eles eram perseguidos. Nós estamos aqui num contexto de perseguição. A partir daqui, se acirra a perseguição dos judeus mais uma vez. Mas esses homens estão vivendo essa vida, independente da circunstância, independente do contexto, eles continuam a pregar o Evangelho, e isso alcança Cornélio. Eles nem por nenhuma ameaça, por nenhuma surra, por nenhum dilema, eles se veem afugentados. Não, meu irmão, eu não estou querendo ser cruel com o seu dilema, não, também tem os meus. Mas é cumprindo a minha missão que eles são resolvidos. É não banalizando a minha missão. A minha vida não vai se tornar um paraíso para cumprir minha missão. Isso é uma mentira do diabo. Pedro não tem um dilema apenas social, relacional, financeiro, não. Ele tem um dilema na alma. Eu perdi todas as minhas referências. Se eu não sou judeu, o que eu sou agora? Discípulo de Jesus Cristo. A continuação de seu ministério. A extensão do que ele promoveu. A porta de entrada para os gentios. Apresentando o querigma, o cerne da mensagem do Evangelho, a um homem que adorava o estandarte. A um homem que se ajoelhava diante de outro homem. E que agora vai receber o maior presente que um homem pode receber. Versículo 44 ao 48. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam, falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar água e impedir que eles sejam batizados? Estes que assim como nós receberam o Espírito Santo, e ordenou então que fossem batizados em nome de Jesus. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Então nós vemos aqui, meu irmão, algumas questões bem importantes a serem tratadas aqui. A língua, o dom de línguas, não é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Amém? Nós vamos ver em outros eventos as pessoas receberem o Espírito Santo e eles não falarem em línguas.
Mas nós estamos num ambiente ainda muito recente daqueles fatos citados em Atos 2. Agora, o que se dá em Atos 2? Esses homens estão reunidos no alpendre e lá o Espírito Santo então vem até eles e eles falam em língua materna. Ok? Eles falam em língua materna. Eles falam em um idioma, não em glossolalia. Idioma, uma língua catalogada, uma língua humana. Ok? Uma língua nativa. Ok? Ok, igreja? Uma língua nativa. E aqui se dá o mesmo evento. Por que se dá o mesmo evento? Porque esses homens dizem o seguinte: ordenou, pois eles, falando em línguas, engrandecendo a Deus. Só existe uma possibilidade deles entenderem que eles estavam engrandecendo a Deus, se isso pudesse ser compreendido. Então esses homens romanos, ok? Esses gentios, não estavam falando em algo que não podia ser compreendido. Ok? Eles miraculosamente estão falando ou em aramaico ou em hebraico, que era a língua que Pedro conhecia, que era a língua que esses da circuncisão, judeus convertidos, entendiam. Eles só podem ter chegado à conclusão de que aquilo era um louvor a Deus se eles estivessem falando em um idioma, não em glossolalia. Amém? Então, meus irmãos, uma outra questão, né? O batismo com o Espírito Santo, em nenhum momento pode ser validado com um tipo de fenômeno afirmado pelo movimento pentecostal. A única evidência, a evidência real que se dá que uma pessoa de fato é habitada pelo Espírito Santo é a sua mudança de conduta, é a sua mudança de vida, é a sua mudança de caráter. Então, um homem imoral, um mau marido, uma mulher faladeira, que fala em línguas, um homem que está falando em línguas num contexto tido como um ambiente religioso, e vira esquina, ele destrata a esposa, ele oprime a esposa, ele maltrata as pessoas. Esse homem não é convertido. Esse homem não é batizado com o Espírito Santo. Ele está fazendo um teatro. Um teatro patético. O contexto onde as pessoas fazem isso não é outra coisa senão uma histeria coletiva. Agora, se eu estiver num contexto onde a pessoa falando em línguas, e miraculosa, uma língua catalogada, um idioma, e houver tradução, eu acredito no dom de línguas, sem nenhum problema. Agora, sem essa hipótese, não há dom de línguas, porque ele cumpriu efetivamente o seu papel. Qual era o propósito do dom de línguas? Eles precisavam chegar aos confins da terra. Como é que eles iam chegar aos confins da terra? Homens, na maioria, iletrados, ok? Como é que eles iam chegar lá, sei lá, na Europa, onde Paulo chegou? Se bem que Paulo era um homem letrado, sei lá. Não se sabe até onde Pedro foi, né? Se Pedro chegou aí à Europa. Mas suponhamos que Pedro tenha ido à Ásia. Pedro foi à Ásia. Vamos pensar ele chegar na Ásia. Como é que ele prega o evangelho? Essas pessoas vão entender se ele não sabe falar a língua local. Então, esse ministério seria impossível de se concluir. Então, esses homens são miraculosamente capacitados. E para nós, reformados, o que significa o batismo com o Espírito Santo? Primeiro, é o que dá ignição ao processo de regeneração. É por meio da ação do Espírito Santo que o coração de pedra se torna um coração de carne. É por meio do batismo com o Espírito Santo que é acionada em nós essa capacidade de interpretar as Escrituras, de abraçar o Evangelho. Isso não é uma resposta meramente humana. Nós estamos mortos em pecados e delitos e não podemos, em hipótese alguma, por uma iniciativa pessoal própria, responder ao Evangelho. É um milagre, o maior milagre que se dá na vida do ser humano.
E todos os registros que vocês vão ver aqui, só se dão depois da conversão. Esse Cornélio não era um homem convertido. Ele era o que a Elisângela, embora eu não goste muito dessa terminologia, mas ela já usou algumas vezes. Ele era um amigo do Evangelho. Um amigo do Evangelho está com a mão dada com o diabo. Não existe amigo do Evangelho. Não existe simpatizante do Evangelho. Existe um discípulo de Jesus. Existem ovelhas conduzidas pelo pastor. Então, nenhuma manifestação das quais se julgam, nem a capacidade discursiva. O cara fala bem. A coisa que você mais vai ver na internet é as pessoas falando bem. Isso não quer dizer nada. Falar bem não é necessariamente um dom espiritual. Agora, o quanto está encharcado de evangelho determina a homilética do pregador. A prática discursiva do pregador. O quanto se confronta o pecado. O quanto se confronta o erro. O quanto está estabelecido por parte do pregador uma coisa. Como eu faço para diferenciar a falsa religião da verdadeira religião? A falsa religião está sempre colocando o bem-estar humano acima da glória de Deus. Então, padrão pecaminoso em função de abraçar os coitadinhos dos pecadores. Não é mesmo? Não, o Evangelho não é sobre isso. O Evangelho é sobre um juízo que está sobre aqueles que rejeitam o Evangelho. Sobre aqueles que se rebelaram contra Deus e que precisam de arrependimento. É sobre isso. Mas enfim, outra questão. O batismo com o Espírito Santo não é uma segunda graça. Esse fato se dá sobre Cornélio. Está claro que Cornélio era simpatizante até aqui do judaísmo. Ele ainda não tinha ouvido a mensagem do Evangelho. Mas ele, enquanto a família... O que acontece? Enquanto a família vai ouvindo a pregação de Pedro, o que vai acontecendo? O Espírito Santo vai conduzindo o coração dele, daquela família, à conversão. E por isso, então, se manifesta esse evento de eles, miraculosamente, glorificarem Deus em uma língua que Pedro e seus companheiros possam compreender e juntos eles possam, então, glorificar a Deus. Amém? Então, meus irmãos, quero fazer uma aplicação final. Apenas uma. O Espírito Santo não é o que vocês imaginam. Não pode não ser o que eu imagino tantas vezes. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é um ser sentimentaloide que tem a função de fazer você chorar. O Espírito Santo é Deus. E um aspecto determinante da ação do Espírito Santo é estabelecer ordem, é estabelecer equilíbrio. A primeira coisa que acontece com o convertido é o quanto seu comportamento muda. Não porque o Espírito Santo aplica uma medida de condicionamento comportamental, é porque muda a natureza. Nenhum homem que viveu essa experiência, tenho falado isso aqui várias vezes nessa exposição de Atos. Um homem que não tem a sua natureza transformada, ele não conheceu Deus. Um homem que não entende o que é libertação de fato. Deixa eu te falar, libertação não é um homem contido. Não é um homem moralmente contido. O nome disso é moralismo, não Espírito Santo. Então que nós possamos avaliar nessa noite o quanto o Espírito Santo realmente tem, de fato, processualmente, gerando em mim aquilo que é o verdadeiro fruto da ação do Espírito Santo. Algumas pessoas já conhecem essa minha fala. A verdadeira ação do Espírito Santo é manifesta por um processo constante de arrependimento e, conclusivamente, santificação. Santificação, meu irmão, não é moralismo. O quanto, de fato, você está separado do mundo. Nós temos falado muito sobre cosmovisão, não é? Quem está fazendo o curso aí. Você pensa mesmo como crente? Por que essa pergunta é tão necessária?
Porque o papel do Espírito Santo, no tocante à santificação, ele conduzir as nossas vidas até tudo que se passa de ordem interna possa ser apresentado a Deus de tal maneira que Deus seja glorificado. Então, pessoas com picuinhas internas, com a sua pieguice, com o seu egoísmo, com a sua antipatia constante pelas pessoas. Como é que a gente vai pregar o evangelho com esse tipo de sentimento? Como se eu fosse o dono do evangelho. Não, meus irmãos. Nós não somos dono. O dono do evangelho é Jesus. Nosso único papel é pregar. Mas as nossas antipatias, sabe? A nossa meninice. Não como se um homem transformado, uma mulher transformada, se afirmasse apenas por mero moralismo. Não, meu irmão, é natureza transformada. Eu perdoo e sou fácil em perdoar. Você vai ser chamado de otário mesmo. Bem-vindo ao clube. Como é que se chama a igreja? O clube do otário. A gente perdoa. Sabe por quê? Porque Jesus me perdoou. Ah, não, eu não perdoo. Se você não perdoa, então cadê esse Espírito Santo agindo? Então, nós oramos o Pai Nosso, estamos falando, Deus, é o seguinte, eu quero poder administrar isso aí. Isso não quer dizer que não tenha que haver disciplina, isso não quer dizer que não tenha que haver correção, isso não quer dizer que tem caminho de volta, isso não quer dizer que não tenha processo. Beleza, mas não é você que está determinando o preço. O preço foi pago por Jesus. Ele tem o direito de fazer isso, você não. A igreja tem os seus meios dados biblicamente para que isso se dê. A igreja, você individualmente, não. Um homem caído, entregue ao seu próprio coração, não foi batizado com o Espírito Santo. Um homem batizado com o Espírito Santo, o seu único propósito não é afirmar sua justiça própria, mas deixar claro o quanto Jesus fez uma obra tão profunda em sua vida, que ele sabe exatamente a medida do perdão. Para ele não ter nenhum problema em ser chamado de otário. Se eu estiver imitando Jesus, prazer, Jorge Henrique Marcelo Santos Amorim, pastor dessa igreja, o otário. Tamo aí. Amém? Fiquem de pé. A minha esperança é que hoje, quando você receber esses elementos nas suas mãos, você entenda que que esses elementos na sua mão quer dizer uma coisa. Eu recebi o Espírito Santo. Isso mudou, de fato, minha natureza. Eu entendo concretamente a obra que o Espírito Santo realizou. E é por esse motivo que esses elementos são mais do que um pequeno pedaço de biscoito quebradiço e um pequeno cálice de suco. E é por isso que nós oramos agradecendo a Deus pelo que eles representam. Oremos em nome de Jesus. Pai Santo, nós te agradecemos por essa mesa diante de nós, Deus. Porque ela nos relembra, Senhor, que o Senhor, por meio do teu sacrifício, por meio da tua vitória na cruz, Pai, venceu o pecado e venceu, Senhor, a nossa empáfia. Obrigado, Jesus. Que esses elementos, Pai, abençoados e nos entregue, Deus, como símbolo da aliança que temos contigo, possa nos abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Pode entregar. Pais, ao darem a ceia às crianças, sentem, expliquem, ensinem os seus filhos a terem reverência. Se não, não entreguem, tá bom?
Entenda, o zelo que você demonstra aos seus filhos é o zelo que seu filho vai ter. Você é a referência. Todo pai precisa ser o retrato de uma relação pessoal com Deus para os seus filhos. Não é o pastor que faz isso. É o pai que faz isso. Amém? Ensine seus filhos a terem zelo, temor, reverência. Ok? Porque o que eu recebi do Senhor, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Meus irmãos, que nós tenhamos essa noite a convicção de que se o Espírito Santo nos foi entregue, é porque Jesus permitiu que o seu corpo fosse rasgado, triturado, ferido por nossa culpa. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Como é glorioso saber, Pai, que por meio do teu sacrifício nos tornamos coparticipantes da natureza divina, Senhor. Que grandeza! Ó Senhor, que os nossos corações não banalizem a grandeza desse presente, Senhor. Eleitos, remidos, salvos, até que se prove o contrário, vasos de honra, não pelo que somos, mas pelo que carregamos. Mas tudo isso custou o teu corpo. Que o Senhor nos conceda a graça, Senhor, de honrar, Pai, teu sacrifício. Que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. E que essa recompensa seja a minha vida e a vida da igreja. Comamos em nome de Jesus. Do mesmo modo, após a ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem deste cálice, anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer e beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue. Cada um examine a si mesmo, e assim como o pão e beba do cálice. Meu irmão, quando você chegou, você ouviu as palavras do pastor Henrique, e elas devem ter trazido para você o claro entendimento de que para chegar aqui nesse momento, você precisa ter se alimentado das palavras do nosso pastor. Esse momento exige de você o fato de que o que você tem na mão é de fato suco de uva. Mas o que ele representa não pode ser banalizado. A graça é de graça, mas não é barata. Ela custou a vida de Jesus. E nós não podemos escarnecer o sangue daquele que não só nos deu sua vida, mas mudou nossa própria natureza. Senhor Jesus, obrigado pelo sangue derramado, que deu a mim, Senhor, uma natureza nova, que me lavou, que me purificou e tem me purificado. Obrigado, Senhor, porque aquele cordeiro do qual o sangue marcou a porta para os judeus não é, Senhor, o símbolo qual limita a tua obra, porque o teu sangue foi derramado por todo aquele que crê, por todos os teus eleitos, de todas as nações, e essa é a beleza da tua igreja, Senhor. Obrigado, Pai, que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício, e que a recompensa seja uma igreja santa, limpa e compromissada. Bebamos em nome de Jesus.
Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos, Senhor, pela ação misericordiosa no teu Espírito, Senhor, nos foi doado com tanta graça e misericórdia, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela obra na vida de Cornélio, Senhor, porque do contrário, talvez não estivéssemos aqui. Mas como confiamos e cremos no teu plano soberano, aleluia. Pedro abriu as portas para o ministério dos gentios e hoje, como igreja gentílica, Senhor, nós te agradecemos porque a tua salvação nos alcançou e fomos batizados com o teu Espírito, salvos e redimidos, aguardando o teu retorno triunfal. Muito obrigado, Jesus. Meus irmãos, vai aparecer aí o QR Code para que você possa ofertar. Faça com clareza e com consciência, amém?